Saudações a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a obra do martinicano Frantz Fanon, Os Condenados da Terra. Essa obra aqui que ela é fundamental para entender as relações de dominação na sociedade contemporânea e ela é especial, inclusive, por conta da característica da formação histórica do povo brasileiro. Nós que somos colônia de Portugal e mais do que isso, né? Deixamos de ser colônia de Portugal, mas não deixamos de ser colônia, porque hoje nós sofremos a influência das grandes nações, sobretudo dos Estados Unidos, que enquanto nação imperialista coloca os seus dedos, os seus gostos, os seus pensamentos na psique, na consciência do povo brasileiro, enfim, de vários povos que recebem essa colonização ao redor do mundo, né? Essa obra aqui ela tem uma característica importante, que ela foi prefaciada pelo Jean Paul Sartre. Inclusive o prefácio do Sartre, durante um determinado momento, ele vai ficar mais reconhecido do que a própria obra do Fanon. Mas com o passar do tempo, muitos pesquisadores vão se debruçar sobre a obra do Fanon, sobre o legado do Fanon, sobre a produção literária do Fanon, e essa obra ela volta com muita força por círculos sociais, por círculos culturais e por círculos acadêmicos. Os Condenados da Terra, essa edição que eu tenho aqui é da Federal de Juiz de Fora, ele foi dividido em 5 partes. Na primeira parte, o Fanon ele vai falar a respeito da questão da violência, de como essa relação de dominação da colônia, da metrópole com a colônia, ela vai se dar por um profundo processo de violência. Vale lembrar que este livro ele foi impresso um pouco antes da morte do Fanon. O Fanon morre no dia 6 de dezembro de 1961, e esse livro foi impresso na semi-clandestinidade nos Estados Unidos em novembro de 61. Inclusive, nos Estados Unidos, essa obra era tratada como um atentado à Constituição do Estado, porque o Fanon, que vai ser acusado, inclusive, de ser nessa obra lírico e profético, trazia enunciados que reverberariam em uma série de lutas em que o colonizado se apropriaria do pensamento e das ideias do Fanon, né? No contexto dessa obra também é importante ressaltar que acontecia a guerra pela libertação da Argélia, que tinha a França imperialista como dominadora daquele país no norte da África, e o Fanon ele vai se envolver, assim como outros pensadores do campo marxista também vão se envolver na luta pela libertação da Argélia, e isso é uma questão que está presente no livro, que é fundamental no livro, porque o Fanon, de orientação marxista, ele vai romper com as ideias do marxismo enunciadas no começo da carreira do Marx, no começo da produção do Marx, de que o proletariado era o motor da revolução social, do que o proletariado, enquanto classe social, era a classe que teria todas as condições históricas para realizar a revolução proletária, e a libertação do mundo ela se daria sobretudo sobre a égide do proletariado. Então, quando a gente pensa nesse proletariado, nós estamos falando de um proletariado europeu, né? No sentido de que a Europa, sobretudo a Inglaterra, era o lugar onde havia um maior desenvolvimento do modelo de produção social que estava nascendo. Então, os Condenados da Terra ele vai fazer um chamamento não para o proletariado, e sim para o povo colonizado, que o colonizado dentro dessa perspectiva da relação entre a metrópole e a colônia, ele teria nas suas mãos o poder de fazer a transformação social, sobretudo rompendo com a metrópole.
Na primeira parte do livro, o Fanon vai falar sobre a questão da violência. Então, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que a relação entre colônia e metrópole, entre o colonizador, melhor dizendo, e o colonizado, é uma relação marcada sobretudo pela violência. Inclusive ele vai dizer que é marcado sobretudo pelas baionetas e pelos canhões. Então a relação e a luta pela libertação nacional, a luta para sair da condição de colonizado, ele vai se dar num processo de extrema violência, onde é preciso que o colonizado ele adquira, digamos, esse espírito revolucionário para lutar contra essa questão. Posteriormente, sobre a violência no contexto internacional, o Fanon ele vai dizer que a relação da metrópole com a colônia sempre foi uma relação violenta. E no Brasil, contextualizando, nós sabemos muito bem como se deu, por exemplo, a relação de dominação por parte do conquistador europeu, materializado primeiramente na figura do português, com relação aos povos tradicionais dessa terra. Então, assim, no início do processo da colonização brasileira, houve um extermínio tremendo por parte das populações originárias deste país, e depois essa relação ela vai também se dar na perspectiva da opressão com o negro africano que vem ao Brasil, que vem para a colônia naquela época de Portugal para ser escravizado e escravizada. Depois o Fanon vai falar a respeito das desaventuras da consciência nacional. Esse capítulo é um capítulo importantíssimo na constituição do livro, particularmente na minha experiência de leitura, é o capítulo que mais me chama a atenção. É um capítulo em que o Fanon ele vai tratar a respeito do caminho da formação de uma identidade nacional. Então o Fanon ele vai trazer temas, por exemplo, como a juventude, relações de gênero, vai trazer temas com relação ao comércio, ao exército, sobre esse olhar político do colonizado. Então esse processo de formação da consciência do colonizado, o Fanon ele vai, aqui sim talvez tenha um pouco daquilo que eles falam do lirismo e de um tom profético, mas é óbvio que o Fanon, como marxista que era, ele está baseando-se não em experiências, digamos, proféticas, mas sim na análise materialista da história para imaginar como essas relações elas se dariam, né? Então o Fanon fala, por exemplo, do processo de expropriação de indústrias, do comércio da colônia, se esse comércio não está servindo ao povo, ao colonizado, né? Que essa relação comercial na colônia ela vai se dar, como a gente tem hoje, inclusive no Brasil, nessa relação de que a indústria nacional ela produz essencialmente para exportação enquanto seu povo passa fome. O Brasil é um dos maiores produtores, estou dando um exemplo, obviamente, o Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo, mas você tem milhões de pessoas no Brasil que não comem carne todo dia. Então o Fanon ele traz aqui um pouco a respeito de como a colônia deveria o pensamento, né, daqueles que são colonizados deveriam se comportar diante dessa situação para romper com essa relação de dominação. Sobre a cultura nacional, Fanon vai trazer as bases da formação de uma cultura nacional, dessa cultura que precisa valorizar os elementos da terra, daqueles que produzem a cultura na terra, que são temperadas, né, com o sangue, suor e com as lágrimas daqueles que vivem nessa terra e que aqui fincam raízes e constituem as suas famílias, o seu pensamento e as suas consciências nacionais.
Fundamentos recíprocos da cultura nacional e da luta de libertação. Mais uma vez ele vai trazer esses elementos, essa necessidade da ruptura com esse pensamento colonialista por parte da metrópolis, esse chamamento para a consciência do colonizado. Inclusive nesse trecho do livro aqui tem um poema belíssimo que se chama Alvorada Africana, que trata a respeito do processo de formação dessa identidade nacional e de como os soldados, no caso argelinos, lutavam sobre a bandeira da França e que não eram reconhecidos por isso. Eles não tinham a identidade francesa e não eram reconhecidos dentro da sua própria identidade nacional. O último trecho do livro, o Fanon vai trazer um pouco a respeito da guerra colonial e dos distúrbios mentais. Nessa parte, é uma parte em que o Fanon traz mais essa literatura, digamos, da sua formação psiquiátrica, que ele vai falar daqueles e daquelas que sofreram com as torturas, sobretudo na Argélia, e de como essas torturas provocavam fissuras na constituição psíquicas desses indivíduos. Então, assim, são relatos cruéis a respeito dos horrores da luta pela libertação da Argélia, articulada pela FLN, que era a Frente de Libertação Nacional, que era o exército ou a milícia responsável que lutou pela independência da Argélia. Depois nós temos a conclusão, que é um manifesto, um chamado à luta dos povos colonizados contra a dominação por parte da colônia. E por fim, essa obra aqui, ela também conta com o pós-fácil do Mohamed Rabir, em que ele vai situar essa obra dentro do contexto do marxismo, né? Que é essa relação de que o motor da história não estaria na mão o motor de desenvolvimento da história não estaria na mão do proletariado europeu, e sim na perspectiva dos povos colonizados. Então percebe-se que essa é uma leitura marxista por parte do Fanon, mas ao mesmo tempo fazendo uma releitura a respeito daquilo que está escrito nos primeiros textos do Marx, onde ele fala sobre um certo determinismo de evolução no mundo a partir da Europa. No final, nos outros escritos do Marx, a gente percebe que o Marx rompe um tanto quanto com essa ideia, né, de um determinismo, porque ele vai buscar em outras experiências que é possível que a revolução fosse feita tão somente pela classe proletária, mas também por outros povos, inclusive na Rússia, os camponeses. E aí o Fanon faz essa reivindicação de que nessas nações colonizadas caberia a esse colonizado ser essa classe que proporia o rompimento com as ideias da metrópolis. É uma obra fundamental para o pensamento contemporâneo, é uma obra muito rica, que exige um grau mínimo de conhecimento a respeito de temas como psicanálise, história, filosofia, essas relações de dominador e dominado. É uma obra fundamental nos tempos de opressão social, nos tempos de pandemia, nos tempos de pensar um novo modelo de sociedade e um novo modelo de humanidade para todos e todas no planeta Terra. Até a próxima, forte abraço, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de inscrever no nosso canal. Forte abraço a todos.